Fala pessoal, eu me chamo Patrick, bem-vindo ao canal Investidor Simples. Nosso vídeo de hoje nós iremos fazer uma análise geral da minha carteira de investimentos e entender a nossa estratégia de investimentos aí ao longo do tempo. O meu foco é no investimento em médio e longo prazo. Então, sem mais enrolação, vamos lá para minha carteira de investimentos. Aqui nós temos uma ideia, né, desses últimos 12 meses de investimento. Entretanto, o ideal é que nós trazermos aqui uma análise geral, desde o início, né, quando eu coloquei na minha mente que o meu objetivo seria investir. E aí, às vezes você se desanima de investir por diversos motivos. Cara, não desanima, né? Eu cometi alguns erros lá atrás e se você perceber, aqui você vai ter uma ideia, né, de que eu fiquei um tempo sem investir, né? E meu patrimônio parece que ficou parado aqui. A realidade é que eu comecei a investir, só que eu não tinha um colchão financeiro, eu não tinha reserva de emergência, não tinha como, não tinha de onde eu tirar isso. E eu simplesmente comecei. Até que um momento, né, eu tive problemas ali, eu entrei em dívidas e acabei me enrolando como qualquer pessoa normal. Então, eu acho importante a gente trazer isso aqui para você ter uma ideia de que aqui do outro lado também tem uma pessoa, assim como você, que investe, mas que também passa por problemas, também comete erros. E eu acredito que ao longo da minha carreira aí de investimentos eu talvez passe por alguns erros também, e isso faz parte. Então, eu também não sou muito antigo no mundo dos investimentos, também sou novo, também estou aprendendo ainda. Por isso que eu acho legal, eu acho bacana a gente conseguir compartilhar isso aqui, tá bom? E durante esse período aqui que começou a dar problema, eu falei, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar de investir. E daí eu tirei esse dinheiro e falei, eu vou montar um colchão financeiro, vou montar uma reserva de emergência. Enquanto isso eu vou aprendendo, vou estudando, enfim. E nesse período aqui eu fiquei guardando dinheiro, né, e fazendo ali um colchão financeiro e aprendendo. Até que no final de 2024, né, os fundos imobiliários eles tiveram uma queda abrupta e os preços ficaram muito atrativos e inclusive estão atrativos até hoje. E aí nesse momento aqui eu decidi pegar a parte da minha renda e fazer um preço médio já a partir desse momento. Haja visto que os fundos imobiliários eles tinham caído e não foi por mudanças em suas metodologias, nos seus critérios, não. Foi o ciclo de mercado mesmo fez com que os fundos imobiliários caíssem e eu decidi montar minha posição aqui, beleza? E desde então eu não parei de investir mais, né? Eu invisto aí quando dá R$ 700, quando dá eu invisto 500, quando dá eu invisto 1.000. Isso vai variar muito aí de como vai ser a nossa renda ao longo do tempo. O próximo ponto aqui que nós iremos avaliar é a análise de desempenho da minha carteira. Vamos lá. A minha análise de desempenho da minha carteira, se você observar aqui, né, vamos aqui primeiro na variação, embora tenha uma variação positiva, a gente tem que focar aqui na rentabilidade. A rentabilidade da minha carteira ela é baixa. E nesse exato momento, você talvez está se perguntando assim, ué, estranho. Não é estranho, gente. Se você olhar para os meus ativos, a gente tem uma loucura aqui que eu acho que poucas pessoas fazem, que é ter uma empresa, né, em RJ aqui na nossa carteira. Poxa, Patrick, mas por que você faz isso? Olha, no meu ponto de vista, eu acho que qualquer pessoa pode ter, não que seja certo ou que seja errado, mas qualquer pessoa pode ter uma empresa em RJ na sua carteira. Porque assim, o investimento é ínfimo, é um valor que você talvez poderia gastar ali, sei lá, fazendo lanche, comprando pão, comprando alguma bobeira por aí, e você deixa lá na tua carteira. Se em algum momento da vida essa empresa, né, sair do RJ, você tem um ganho exponencial aí muito grande, e sem contar que você pode ter ali um ganho na venda desse ativo. Então, gente, não é certo, não é errado, eu sei que algumas pessoas vão criticar, mas cada um tem uma estratégia de investimento, a minha é essa, beleza? Então, assim, eu tenho essa empresa, né, que é a Oi. Algumas outras empresas eu estou montando posição ainda. Patrick, qual é a tua estratégia? Na verdade, a minha estratégia é o próximo ponto que nós iremos comentar. Então, segura aí para a gente olhar o desempenho, tá? Os demais aqui é normal, não tem nada muito diferente. Depois eu vou abrir uma a uma aqui com vocês, tá bom? Enfim, vamos lá. Quando a gente analisa aqui os gráficos, a gente vai ver que a minha carteira, que a minha carteira, ela ela tá abaixo aí do CDI, né? Mas por quê?
porque tem algumas ações ali que estão puxando para baixo, tá? E se a gente pegar a análise total, é pior ainda, porque eu fiquei um tempo sem investir, tu lembra? Enquanto isso, o CDI ele foi crescendo linearmente, a minha carteira ficou estagnada. Isso aí deixou a gente muito atrás e, infelizmente, a gente chegou nessa situação, né? Se vocês se recordarem aqui, esse período aqui todinho, o CDI ele ficou acumulando ali, né? E a minha carteira ficou parada. Eu não vou tirar isso da minha carteira. Eu quero ter isso como um espelho. Eu quero ter isso como um espelho. E no futuro eu quero superar. Mesmo com todo esse problema aí, eu quero conseguir superar. E eu espero que eu consiga. E eu vou conseguir. Eu acredito que devido à minha estratégia, a gente vai conseguir. Beleza? Então, voltando aqui, a gente, né, infelizmente está nessa situação aí, mas é devido à nossa estratégia, a gente tem ciência disso, tá? Aqui está a rentabilidade aí ano a ano, para você ter uma ideia, né? E eu acredito que isso vai melhorar ao longo do tempo. Aqui está a minha exposição, só que vamos para outra telinha lá, que é melhor a gente analisar por aqui, beleza? Então, as primeiras aqui que nós vamos analisar são as ações, tá? Eu tenho BBAS, que é o Banco do Brasil, tá? Vale, CSN Mineradora, Copel, Gerdau e a Oi, beleza? Os fundos imobiliários, eu tenho esse aí. Se você quiser dar um print depois com calma, você fica à vontade, tá? Os fundos imobiliários eu não pretendo comprar mais, porque a minha meta aqui é 25%, então eu já bati essa meta. Conforme eu for aportando em ações e em ETFs internacionais, estoque, enfim, isso aqui vai diminuindo e aí daqui a pouco eu alcanço a meta que eu quero, que é 25% em 4 classes de ativos diferentes, tá bom? E aí, se você... Calma, eu vou falar sobre isso. Ainda que é sobre a estratégia, tá bom? É basicamente isso. Agora, o próximo tópico aqui é sobre a minha estratégia de investimento. Vamos lá. Se você observar aqui, o meu objetivo é 25% em ações brasileiras, 25% em fundos imobiliários, 25% em ETFs internacionais. Na verdade, não é 25%, é 12 aqui, 13 aqui e 12 aqui. Isso aqui dá um total de 25%. Ou seja, eu estou expondo o meu capital a uma moeda mais forte, que é ao dólar. E aqui é renda fixa, tá? Isso aqui eu ainda estou pensando que eu vou fazer, está numa ótima oportunidade, então eu estou indeciso ainda, mas o meu objetivo é esse, né? Eu tendo 4 classes de ativos, e se você observar, né, em tese, em via de regra, quando a renda fixa ela está alta, os fundos imobiliários estão baixa, e as ações brasileiras elas estão não diretamente inversamente proporcionais, tá? Como assim? Não é quando a ação brasileira tá caindo que a ação americana tá aumentando. Só que elas têm essa correlação, elas ficam ali nesse equilíbrio. E os fundos imobiliários e a renda fixa, eles têm essa oscilação inversamente proporcional. Então, acho que eu consigo manter um equilíbrio dessa forma. Como é que funciona a minha estratégia de aporte? A minha estratégia de aporte, o que eu estou fazendo? Eu estou aproveitando as melhores oportunidades e preços para eu montar as minhas posições. A minha posição na Oi não é o total da ação, tá? Eu pretendo deixar aqui somente, sei lá, 2% da minha carteira, 2% do meu investimento somente, né? Eu não pretendo deixar valor alto, absurdo, sei lá. Eu deixo assim e vou deixar para sempre, tá? E eu vou montar a minha posição em outras ações que eu já tenho estudado, enfim. Então, por exemplo, tá uma oportunidade de ação, eu vou investir somente em ação. Tá oportunidade nos ETFs, eu vou investir somente em ETF. Até eu montar a minha posição aqui. Assim eu faço um preço médio do jeito que eu quero. E aí, quando estiver tudo aqui no meu objetivo, na meta que eu tenho, né, de deixar 25% nessas 4 classes de ativos, eu vou distribuir o meu investimento de igual forma para todos eles. Então, assim, teoricamente, está do jeito que eu quero. Vamos analisar aqui agora os meus proventos, tá? Como é que funciona aqui? Os meus proventos, se a gente analisar mensal, né, a minha máxima histórica aqui foi no mês 5, no mês passado, que foi R$ 135, tá? E como eu não tinha uma ação, uma posição alta em ações ainda, basicamente isso aqui foi quase tudo fundo imobiliário, né? E aí se a gente analisar aqui os fundos imobiliários, eu tenho basicamente aí 13 mil em fundos imobiliários, né? Se a gente... Vamos fazer um cálculo aqui rapidinho. Não sei se vocês estão conseguindo ver a câmera aí, mas eu acredito que sim. Eu vou tentar deixar a câmera aí para vocês verem. Beleza? Foi R$ 135
135,36. R$ 135,36 dividido por 13 mil e quanto que eu tenho? Dividido por 13.159,88. A gente está conseguindo aí 1,2 de dividendo aí nos nossos fundos imobiliários neste exato momento. Então acho que é um dividendo bacana, tá? Eu não estou levando em consideração as ações, embora eu tenha que levar, mas eu não estou levando porque minhas ações eu acabei de montar a posição e eu vou mostrar para vocês aqui no lançamento. Os meus ETFs são só 2, tá bom? Eu não entendo muito ainda, eu tenho que começar a estudar mais sobre isso. Meus estoques são esses 2 aqui também, não entendo muito ainda, mas vou começar a estudar. E aqui está o meu tesouro direto e aqui está minha renda fixa, né, uma exposição em um banco que eu achei atrativo e esses 2 títulos aqui. Outro ponto importante para a gente ver aqui são os meus lançamentos. Os meus lançamentos, galera, se você analisar aqui, ó, os últimos lançamentos meus foram 3 ações que eu comprei. Eu vou ver se eu coloco aí na tela aí para vocês, tirar um print do meu celular e vou colocar aí para vocês terem uma noção. Beleza? Então, depois de fazermos aí uma análise geral da minha carteira, esse tem sido o meu desempenho. Eu gostaria de saber o que vocês acham disso, qual seria a crítica construtiva que vocês teriam para trazer para a gente, aonde nós poderíamos melhorar, aonde nós poderíamos mudar. Eu ficaria muito feliz em ler o comentário de vocês aí e ver o que vocês acham disso, tá bom? E se você não é inscrito no nosso canal, peço por favor que inscreva-se, ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Em breve, nós iremos colocar alguns conteúdos aqui para te auxiliar, para te ajudar, enfim. Eu conto com você nessa jornada. Foco no longo prazo. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui.